Ou seja, que faço, cara. Desembargador Pedro? Vossa Excelência está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá barulho, muito barulho ali, esses dias de sessão. Boa sorte. Entendi. Obrigada. Bom dia, presidente Sebastião. Podemos começar, Vanessa? Começar a gravação? Iniciei já a gravação. Pronto, o desembargador Pedro chegou. Isso. Doutora Terezinha, bom dia. Doutor Danilo, bom dia. Bom dia. Bom dia, desembargador. Tá. Então, vamos dar início. Bom dia a todos. Cumprimento o desembargador Pedro Macedo, membro efetivo desta Câmara, doutora Maria do Rosário de Fátima, juíza convocada, a doutora procuradora, doutora Terezinha Borges, procuradora de Justiça, doutor Danilo Santana, procurador do Estado, os demais advogados, a secretária da Câmara. Então, declaro aberta a sessão do dia 12 de dezembro de 2023, da 5ª Câmara de Direito Público. E peço, senhora secretária, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Sebastião Martins, presidente desta Câmara, excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, excelentíssima doutora Maria do Rosário, a nobre representante do Ministério Público, doutora Terezinha Borges Campos, na pessoa do doutor Danilo Santana, procurador do Estado do Piauí, cumprimento aos demais presentes. Faço a leitura da ata da sessão anterior, a ata da sessão ordinária da 5ª Câmara de Direito Público, em formato de videoconferência, sessão realizada no dia 5 de dezembro, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro, de número 9.723, e até a presente data não foi impugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Sebastião Martins. Em discussão a ata, não havendo impugnação, declaro aprovada. Vamos dar início à sessão. O primeiro processo da pauta é uma apelação civil 0800-766-20-2017. Origem, Teresina da 2ª Vara dos Freios da Fazenda Pública. O apelante aqui é João Barbosa Soares, advogado Caio Cardoso Bastiani. Apelado é o Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral. Eu sou o relator. O relatório está no sistema. Passa a palavra ao advogado do apelante para a sustentação oral pelo prazo regimental. 15 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, presidente do Ministério Público e todas as pessoas que estão assistindo essa sessão. Muito bom dia a todos. Excelência, esse caso, nós vamos discutir nessa apelação, principalmente hoje, questão de legitimidade passiva. E eu explico. Em 2005, o Estado do Piauí, ele editou uma lei criando um novo regime jurídico para os auditores fiscais. Só que essa lei dizia que só seriam enquadrados nela os servidores que renunciassem eventuais direitos que eles já tivessem conseguido por decisão judicial. Como o sindicato achou que essa lei era ilegal nesse artigo específico, ajuizou isso uma ação ordinária. Essa ação para que todos os servidores fossem enquadrados nessa lei, sem que eles tivessem que renunciar aos direitos. Essa ação foi julgada procedente pela Justiça do Piauí e foi mantida pelos tribunais superiores. Depois ela transitou em julgado e aí houve o cumprimento para que enquadrassem esses servidores. Dentre esses servidores que foram enquadrados, está o apelante, que é o senhor João Barbosa Soares, e eles tiveram aumento na remuneração. A partir daí, esses servidores que foram beneficiados, eles entraram com uma ação individual para cobrar os 5 anos pretéritos, que foram pagos a menor. Foi feita essa ação contra o Estado do Piauí,
E a Procuradoria do Estado alegou que o Estado seria parte ilegítima para figurar na ação e que a legitimidade passiva seria da Fundação Piauí Previdência. Esse argumento, desembargador Pedro, foi acolhido pela sentença e o processo foi extinto sem resolução de mérito. Então, nós estamos apelando aqui para que a legitimidade passiva do Estado do Piauí seja reconhecida e que seja aplicada a teoria da causa madura, para já julgar de imediato o mérito. Por que que nós defendemos que o Estado do Piauí tem legitimidade passiva? Primeiro de tudo, Vossa Excelências devem lembrar, doutora Maria do Rosário, que o IAPEP ele chegou no momento que ele estava ingovernável. A dívida dele explodiu. O que aconteceu? O IAPEP foi extinto e o Estado do Piauí, através da Secretaria de Administração, absorveu a gestão previdenciária. Ele absorveu as dívidas, passou a gerir a Previdência e criou o IASP. O IASP ficou responsável pelo plano de saúde. A Previdência, não existia mais IAPEP, ficou com o Estado do Piauí. A dívida que está sendo cobrada nessa ação foi criada pelo Estado do Piauí. Não existia mais IAPEP e sequer existia Fundação Piauí Previdência. A dívida aqui ela é cobrada até abril de 2016. A Fundação Piauí Previdência, desembargador Sebastião Martins, ela só foi criada em dezembro de 2016. Nem existia Fundação Piauí Previdência. Então, é uma dívida criada, repito, criada pelo Estado do Piauí quando ele era o responsável pela gestão previdenciária. Existe um caso julgado pelo TJ, que foi o relator, era o desembargador o Paz Landim, que ele reconhece, só essa parte eu vou falar, não há que se falar em ilegitimidade passiva de causa do Estado do Piauí, já que a pretensão exercida pelos apelantes tem natureza previdenciária e na vigência da lei estadual número 6.673 de 2015, a ele competiam as obrigações relacionadas ao Fundo Estadual do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Então, meu primeiro ponto é esse. Quem criou o débito pagando a menor foi o Estado do Piauí. Não foi o APEP, não foi a Fundação Piauí Previdência. Meu segundo ponto. A lei. A lei que cria a Fundação Piauí Previdência, ela não diz em nenhum momento que a dívida anterior, desembargador Sebastião, seria repassada para a Fundação. Eu confesso que eu desconheço, e aqui pode ser uma ignorância minha, eu não conheço nenhuma autarquia ou uma fundação pública da administração indireta que foi criada já com débito. Porque a lógica que o Estado do Piauí fez, extingue o IAPEP, eu absorvo as dívidas, coloco tudo no lugar e depois eu crio a fundação para ela tomar de conta dali para frente. Foi isso que aconteceu. Então, se tivesse na lei que a dívida pretérita seria transferida para a fundação, tudo bem, mas não tem isso na lei. Como não tem na lei, se isso for feito através de decisão judicial, vai estar sendo descumprida a própria lei de responsabilidade fiscal. Porque só pode existir essa cessão de débito por autorização legal. Esse é o meu segundo ponto. Reitero o primeiro. Quem criou a dívida foi o Estado do Piauí. Ele era o responsável pela gestão previdenciária. Segundo ponto. A lei que cria a Fundação Piauí Previdência em dezembro de 2016 não prevê transferência de débitos anteriores. Até porque, a meu ver, com todo respeito aqui ao entendimento contrário, não faria o menor sentido. Vou ao terceiro ponto. Nós não estamos falando de uma obrigação de fazer. Por exemplo, nós não estamos pedindo que seja atualizado os proventos do seu João Barbosa Soares. Porque se assim fosse, aí tudo bem. Seria uma obrigação de trato sucessivo atual. Aí seria a Fundação Piauí Previdência. Como já existem outros casos julgados pelo TJ, que se reconhece quem é a parte legítima passiva. Mas não é isso. Aqui é uma obrigação de dar, uma obrigação de pagar, que foi criado pelo Estado do Piauí. Meu quarto ponto que eu trato dessa questão da legitimidade passiva do Estado do Piauí. Não houve a extinção do IAPEP e a criação sucessiva da Fundação Piauí Previdência. Não houve isso. A Fundação Piauí Previdência, ela não é a sucessora do IAPEP. Quem é o sucessor é a Secretaria de Administração, que ela absorve, através da lei, o nome dela passou a ser até SEADPREV, Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí. Então, se tivesse ocorrido, vamos supor, que o IAPEP foi extinto e logo em seguida foi criada a Fundação Piauí Previdência, quem teria criado a dívida teria sido a Fundação Piauí Previdência, mas não é isso que aconteceu.
foi o Estado. Só bem depois é que existe a lei de previdência. Então, quem criou a dívida foi o Estado do Piauí. Não há autorização legal para que essa dívida seja transferida para a Fundação Piauí Previdência. Já existe decisões nesse tribunal reconhecendo a legitimidade passiva do Estado, porque era ele o responsável naquele período pela dívida, pela gestão previdenciária, tudo, e não houve essa criação sucessiva, como eu acabei de defender. Então, por isso, nós pedimos, Excelência, que a legitimidade passiva do Estado do Piauí seja reconhecida, para que esse caso possa ser julgado imediatamente o mérito. A questão do mérito, nós pedimos a aplicação da teoria da causa madura, porque é uma questão unicamente de direito. Nós fizemos o cálculo dos 5 anos em cima da maneira que foi pago pelo próprio Estado do Piauí. O próprio Estado do Piauí, quando ele faz o enquadramento, ele coloca lá quais são as rúbricas que o senhor João Barbosa Soares teria direito, e nós apenas calculamos os 5 anos pretéritos. Então, a grande questão é a questão da legitimidade passiva. Então, nós pedimos, com todo o respeito, que a apelação seja provida, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Estado do Piauí e que no mérito já seja julgado, aplicando a teoria da causa madura, dando provimento para reformar a sentença e julgar procedente a ação. É o que você requer, senhor presidente, eu agradeço a palavra e a oportunidade. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Caio. Passo agora a palavra ao doutor Danilo Santana, procurador do Estado. Bom dia, desembargador Sebastião Martins. Bom dia, doutora Maria do Rosário, desembargador Pedro Macedo, doutora Terezinha de Jesus, a ilustre secretária, e o colega doutor Caio Bastiani. Serei breve, para não tomar muito tempo, mas o Estado entende, pela manutenção da sentença, pelo improvimento do apelo, pelos seguintes fundamentos. Inicialmente, a legitimidade passiva deve ser mantida por quê? Porque o apelante ele é aposentado desde o ano de 96, essa ação originária em que ele busca a correção dos valores retroativos, ela se originou de uma obrigação de fazer, consistente em promover enquadramento do apelante. E essa diferença foi pleiteada somente em 2017, né, que é o ano da ação. O servidor é aposentado em 96, ele ingressa somente em 2017, e a lei da Fundação Piauí Previdência é uma lei de 2016. Então, o Estado entende que a legitimidade passiva é da Fundação Piauí Previdência e não do Estado, tendo em vista que a ação só foi ajuizada em janeiro de 2017. Né? Então, tem essa importância da questão das datas a serem verificadas. O Estado entende que a legitimidade deve ser mantida. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, de Vossas Excelências, o Estado entende que deve ser aplicado o teto remuneratório, caso seja seja o julgamento pela procedência, porque tem uma petição do Estado aqui do ano de 2019, fazendo um comparativo entre o que é pleiteado e o teto da época do requerimento do apelante. Então, é possível constatar que o valor pretendido é bem superior ao teto até do ministro do Supremo, conforme detalhado numa planilha apresentada pelo Estado do Piauí. Ainda também o Estado alega que a GIA, que é a gratificação de incremento de arrecadação, é uma parcela pro labore. O Estado entende que essa parcela não pode ser estendida aos inativos, conforme o artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, em que fala que todas as vantagens oferidas pelo servidor em atividade são extensíveis aos aposentados e pensionistas, salvo se concedidas em função da própria atividade. Então, subsidiariamente, o Estado requer, caso seja afastada a ilegitimidade passiva, requer a aplicação do teto remuneratório na condenação, bem como o afastamento do pagamento da gratificação de incremento de arrecadação. É assim que requer. Obrigado, senhor. Desembargador Pedro Macedo, doutora Maria do Rosário, doutora Terezinha, do procurador, senhor advogado. Eu estou dando provimento à apelação do senhor João Barbosa Soares, né, para reconhecer, sim, também a legitimidade do Estado do Piauí, porém, não estou aplicando a teoria da causa madura, porque seria até supressão de instância, estou determinando a remessa dos autos de volta, para que o juiz não aprecie o mérito, para que aprecie o mérito do pedido, inclusive essas questões que foram alegadas, dos valores, do teto, e vou ler apenas a emenda.
essa questão o Estado do Piauí, nós sabemos que responde subsidiariamente por suas fundações, né? Vou ler aqui a emenda e posso prestar outros esclarecimentos. Apelação civil, ação de cobrança por diferenças salariais. Legitimidade passiva da FUNPREV. Legitimidade passiva do Estado do Piauí. Responsabilidade subsidiária. Teoria da causa madura. Inaplicabilidade. É necessária a dilação probatória. Apelação conhecida e provida. Então, o juiz tem que ver se ele está aposentado, os valores da GIA, tudo isso tem que ser analisado ainda, que o juiz julgou extinto sem apreciar o mérito. O juiz optou por extinguir o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade do polo passivo indicado pelo autor na inicial, com fundamento no artigo 485-6 do CPC. Em síntese, acolhendo alegações previamente formuladas pelo Estado do Piauí acerca da legitimidade da Fundação Piauí Previdência, o juiz Vacor entendeu que, abre aspas, as fundações públicas de direito público, é o caso da Fundação Piauí Previdência, respondem por suas obrigações, sendo certo que, quando estas se revelam devedoras de obrigações pecuniárias, deve estas também ser demandadas e não o ente público, a qual encontra-se vinculado. De fato, as autarquias e fundações são dotadas de personalidade jurídica própria, possuem patrimônio próprio, têm autonomia administrativa e respondem diretamente por seus próprios atos. Porém, compete ao Estado arcar com o pagamento das verbas decorrentes de decisão judicial que condene qualquer de suas entidades de caráter público, razão pela qual o Estado do Piauí responderia subsidiariamente. Dessa forma, a legitimidade passiva da FUNPREV não afasta também a legitimidade passiva do requerido, ante a ocorrência de responsabilidade subsidiária ou solidária para o pagamento de eventuais verbas decorrentes de decisão judicial, que será realizada em última análise pelo Estado do Piauí através de precatório, nos termos do artigo 6 da Constituição da República. Ou seja, se ele fizer jus a essa diferença salarial, essa dívida será inscrita na dívida do Estado do Piauí, através de precatório. Vai para o precatório, aliás, né? De fato, também o artigo 1013, que o advogado pede a aplicação desse artigo, que é a teoria da causa madura, prevê de forma explícita a teoria da causa madura, segundo a qual o tribunal deve decidir desde logo o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento. A meu ver, não está. No entanto, não é este o caso dos autos, cuja instrução, a meu ver, é necessária, devendo-se levar em conta a necessidade do cumprimento do contraditório sob pena de supressão de instância. Não houve prévia dilação probatória que possa autorizar o imediato julgamento da lide pelo tribunal, sendo necessário o retorno dos autos à primeira instância para o regular processamento. Apelação conhecida e provida. E no dispositivo, eu cito aqui vários precedentes, até um desembargador Pailandim, que o advogado citou aí, outra decisão do ministro Luiz Felipe Salomão. Bom, estou conhecendo desta apelação e, no mérito, estou dando provimento, determinando para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Piauí e determinando o retorno dos autos à instância originária para apreciação dos pedidos apresentados na inicial. É como voto, desembargador Pedro Macedo. Bem, ouvimos atentamente as argumentações do advogado, doutor Caio Bastiani, também do doutor Danilo, procurador do Estado, e agora o esclarecedor voto proferido pelo senador Sebastião Martins. De fato, o Estado do Piauí deve responder pelas dívidas subsidiariamente pelas dívidas das suas autarquias ou empresas públicas. Não cabe a aplicação da teoria da causa madura, porque há necessidade de produção de prova ainda, sob pena de violação do princípio do contrato da ampla defesa. Portanto, acompanho plenamente o voto proferido pelo relator. Doutora Maria do Rosário. Renovo meu cumprimento a todos. Eu analisei a defesa do doutor Caio, bem como também a manifestação do procurador, doutor Danilo. Vi a clareza e a precisão do voto de Vossa Excelência, senhor relator, e o acompanho.
Eu proclamo o resultado. Resolveu a Câmara, por unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e dar provimento à apelação, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento. Prosseguindo agora, obrigado aí, doutor Caio. O processo número 2. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia. O processo número 2 é um agravo de instrumento, processo número 075-57196 de 2023. Origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Agravante aqui é o Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral. Agravada, Ana Maria Ferreira de Araújo Freitas. Advogado, José Cardoso da Silva Júnior. Eu sou o relator. O relatório está no sistema. Passa a palavra ao Procurador do Estado para a sustentação oral. Nesse caso, desembargador, não vou fazer a sustentação, só no próximo. Viu? Mas pode continuar no julgamento desse. Então vamos... Então, eu vou ler apenas a emenda, desembargador Pedro, para antecipar. É um agravo de instrumento, o pleito de concessão de aposentadoria pelo regime próprio formulado no juiz Acor. A servidora estável, a DPF 573. Modulação dos efeitos. Decisão que antecipa a tutela contra a Fazenda Pública. A possibilidade. Agravo conhecido e não provido. No caso dos autos, o Estado do Piauí pleiteia a reforma da decisão que determinou, em caráter de tutela provisória, tem um áudio aberto aí. Tem algum áudio aberto. Que determinou, em caráter de tutela provisória, a implantação ou implementação de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da requerente agravada, que era servidor estável e pleiteou administrativamente os seus proventos, tendo por base o regime próprio. Por ocasião do presente agravo do instrumento, o agravante apresenta as seguintes teses: inexistência da condição de servidor efetivo, de modo que seria viável o pleito da impetrante, e a impossibilidade de concessão de tutela provisória de urgência na origem. No âmbito do Estado do Piauí, a discussão acerca da inclusão de servidores estáveis no regime próprio de Previdência Social foi pacificada no julgamento da ADPF 573 Piauí, que determinou que os servidores estáveis, na forma do artigo 19 do ADCT, da Constituição Federal, e os demais servidores admitidos sem concurso público, fossem excluídos do RPS, que é o regime próprio da Previdência. Porém, os efeitos dessa ADPF foram modulados por razões de segurança jurídica, de modo que são ressalvados os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata do julgamento, mantidos este no regime próprio dos servidores daquele Estado. Dada essa modulação, a requerente pode ser atribuída as prerrogativas da legislação aderente ao regime próprio, desde que constatado o preenchimento, lógico, dos requisitos previamente ao dia 17 de abril de 2024, foi a data da modulação. Ora, havendo constatado de plano o preenchimento dos requisitos por parte da autora agravada, nada impedia que o juiz concedesse a tutela provisória de urgência pleiteada, uma vez que a verba em discussão possui natureza previdenciária. Nós sabemos que matéria previdenciária tem uma súmula 729 que diz que a decisão a ação direta de constitucionalidade não se aplica à antecipação de tutela quando a causa tiver natureza previdenciária, ou seja, o juiz pode conceder medida de urgência, né, quando a matéria for de natureza previdenciária, que é o caso. Agravo conhecido e não provido. Assim, desembargador Pedro, eu estou conhecendo, porém negando provimento, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos. É como voto, desembargador Pedro. Acompanho plenamente o relator. Doutora Maria do Rosário. Acompanho na integralidade o voto, Vossa Excelência, relator. Então, resolveu a Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecendo o agravo do instrumento, para, no mérito, negar-lhe provimento. O próximo agora, o último processo, são apelações de Itaueira, processo 000-42471-2015. Origem Itaueira, vara única, apelante apelado Maria José Lopes Silva, advogado Adriano Bezerra Coelho, apelante é o Estado do Piauí pela Procuradoria. Então, o relatório está no sistema. Tem advogado da
da Maria José, Vanessa? Tem, desembargador. Então, passo a palavra primeiro, inicialmente, ao advogado da Doutor apelante. José Júnior, o senhor está me ouvindo? Tem um advogado que falou várias vezes comigo, eu creio que seja advogado dessa Maria José. Advogado da apelante Maria José Lopes Silva. Ô, Vanessa, é só um instantinho. Ah, é Maria José, não é? É. É só um instantinho. Acho que eu estou com volta errada aqui. Vamos esperar São aqui 5 apelações minutinhos. cíveis, desembargador. Maria José Lopes Ah, Silva. então, eu vou suspender por 5 minutos, que eu vou procurar aqui, Ok. só um minutinho. Tá. Foi o de número 3. Tudo bem. E a senhora? Vai ficar melhor ainda, viu? Pois é. Pois é. Por unanimidade, né? Bom, vamos lá agora. Né? Podemos sim. Ele está presente, o advogado? Do estado do Piauí, desembargador, porque o advogado não... O advogado era do processo de número 2. Ah, então passa a palavra ao doutor Danilo, então. Bom dia, desembargador, mais uma vez. Desembargador, a temática desse processo é a cobrança em relação ao FGTS, né? A parte reclamante alega ter sido contratada em 81 para exercer as funções de professor e
pretende obter o pagamento pretende cobrar as contribuições para o FGTS do prazo desde a sua contratação, desde 81 para cá. A sentença de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido, determinando o pagamento do FGTS referente ao período de contratação até a promulgação da Constituição de 88. Ou seja, não foi reconhecido todo o período. O Estado entende que a sentença deve ser reformada pelos seguintes fundamentos. Inicialmente, a prescrição. Conforme artigo 7º da Constituição Federal, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Por sua vez, a súmula 362 do TST dispõe que é trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Então, a parte pode buscar um período referente de 30 anos, desde que ajuizado até o biênio, né, seguinte à extinção do contrato de trabalho. Então, tem até 2 anos para entrar com a ação, podendo cobrar os 30 anos anteriores. No entanto, a parte apelante, apelada no caso, pretende valores que remontam a 1981, mesmo tendo ocorrido a mudança de regime jurídico em 1992 pelo Estado, certo? A reclamação trabalhista só foi ajuizada em 2012, certo? Então, a prescrição fica evidente no entendimento do Estado. Inclusive, a súmula 382 afirma que a transferência do regime jurídico seletista para o regime implica em extinção do contrato de trabalho, né? Fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança do regime. Então, essa mudança de regime foi em 1992, mas a ação só foi ajuizada em 2012, 20 anos depois. Então, o Estado entende que a prescrição deve ser acolhida. Inicialmente, é o primeiro argumento do Estado. O segundo é que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966 e regulado posteriormente por 1990. E a lei previa que cada trabalhador deveria optar por esse regime do FGTS. A parte não demonstra isso nos autos, que optou de forma expressa por escrito. Então, o Estado ela pretende obter valores anteriores a 88. Não há prova de que ela fosse optante do FGTS ao tempo de sua contratação, tampouco que tenha feito a opção retroativa anterior à Constituição de 88. Então, a parte não cumpriu com seu ônus, o Estado entende que não ficou demonstrado também por esse argumento, de forma que deve ser reformada a sentença. E, por fim, não se enquadra, caso Vossa Excelência entenda ainda que deve ser reconhecido o FGTS, a parte apelante e apelada, não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no artigo 20 da Lei 8.036, que prevê as hipóteses de saque, certo? Então, o Estado requer a reforma da sentença por esses fundamentos. Obrigado. Eu estou dando provimento à apelação do Estado do Piauí, estou reconhecendo aqui a prescrição, né? E vou ler apenas emendas. Essa matéria já tem vários precedentes, né, nessa Câmara e na 6ª Câmara de Direito Público. Apelações cíveis, constitucional e processual civil, ação trabalhista, cobrança de verbas oriundas de relação de trabalho extinta com a instituição do regime próprio único estadual, alteração do regime seletista para estatutário, extinção do contrato de trabalho, valores relativos aos depósitos de FGTS, prescrição bienal, apelação do Estado do Piauí provida. A transferência do regime jurídico seletista para estatutário implica na extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança do regime. Matéria súmula do 382 do TST e vários precedentes do STF. No caso em apreço, a alteração, como disse o procurador, a alteração do regime seletista para estatutário ocorreu em 94, com a publicação da Lei Complementar número 13 de 94, que é o Estatuto do Servidor Público. E a ação trabalhista só foi ajuizada em 2012. Verifica-se, portanto, a ocorrência da prescrição bienal, considerando o decurso de mais de 2 anos entre a data da extinção do contrato de trabalho e o ajuizamento da respectiva ação trabalhista. Apelação do Estado do Piauí provida. Então, deixo de apreciar os outros. Em razão da prescrição, estou conhecendo dos recursos, né?
no mérito, nego provimento ao apelo de Maria José Lopes e dou provimento ao apelo do Estado do Piauí, reconhecendo a prescrição bienal dos valores relativos aos depósitos do FGTS durante o vínculo de trabalho da requerente. É como voto, desembargador Pedro. Também reconheço a prescrição apontada pelo seu voto, no voto do eminente relator, mas acompanho na sua plenitude. Sem Doutora discussão, Maria do Rosário. Acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade dos termos do voto do relator, a Câmara deu provimento à apelação do Estado do Piauí para reconhecer a prescrição bienal. Finalizada a pauta, desembargador. Pronto. Então, até amanhã, se Deus quiser, né? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, doutor Danilo. Bom dia a todos. Tchau. Um feliz 2024. Saúde e paz. Igualmente. Igualmente. Todos nós. Doutora, presidente, bom dia, alô, um abraço. alô. Desembargador Sebastião. Já saiu. Alô? Sabe o que é, o doutor Evandir? É porque amanhã tem a solenidade, às 9 horas, Sim. da